Volta com um novo dia e já com a hashtag correspondente médico, porque você pode participar aqui do nosso jornal e já está conosco mais uma vez o nosso convidado especial, doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Bom dia. Sempre importante a gente falar de saúde para conseguir enfrentar da melhor maneira possível esse momento que a gente está vivendo, né? Exatamente. Entender o cérebro, como ele funciona, acaba sendo fundamental para que a gente consiga tirar o melhor das situações mais difíceis que a gente vem enfrentando. Vamos lá então, hashtag correspondente médico, participe e participe neste primeiro assunto que eu vou lhes trazer. Com tudo isso que está acontecendo diariamente, a pandemia, a quantidade de informações que está chegando até as nossas cabeças, é natural aquela sensação, certo, doutor, de ansiedade, de estafa e esgotamento mental. Exatamente. São muitas informações que chegam, são muitas informações que muitas vezes não são das melhores e a gente precisa ter maturidade e preparo, inclusive emocional, para lidar com isso. Existe uma região cerebral mais anterior, chamado lobo frontal, e mais na parte anterior ainda, a gente até tem uma ilustração aqui, fica o córtex pré-frontal. E é nessa região onde a gente manipula e tem contato com essas informações de uma forma que pode, então, ter relevância, não ter relevância ou até mesmo ser utilizado no nosso processo de julgamento. Então, nessa parte mais anterior do cérebro é onde essa preocupação pode existir. E quando ela é sobrepujante, quando ela, na verdade, é em exagero, a gente pode até entrar num processo de estafa mental. Aquilo que se diz, né? Pensar demais ou se preocupar demais pode causar algum dano? Do ponto de vista de saúde mental, sim. E a cada notícia que nós temos, a gente tem uma próxima imagem que mostra justamente isso. Existe uma outra estrutura cerebral profunda, chamada amígdala cerebral, que fica na intimidade do lobo temporal, que é a parte mais lateral, que fica logo aqui atrás da orelha. E essa estrutura, a cada informação nova que nós recebemos, isso é natural do cérebro humano, essa estrutura ela dispara impulsos elétricos e vai impulsionar, então, essa preocupação para a parte anterior do córtex pré-frontal. Então, conforme a pessoa é mais ligada, plugada e vivencia esse impacto de cada informação, mais, na verdade, esse sistema acaba sendo superutilizado. E isso pode provocar estafa mental. E de que maneira a gente consegue perceber na prática que está vivendo essa estafa mental? E mais, isso reflete fisicamente? Existem sintomas físicos também que nos trazem essa noção de esgotamento mental? Bom, um sinal e sintoma clássico que muitas vezes as pessoas referem é a sensação de dor de cabeça, a sensação de que os pensamentos não estão se encaixando numa ordem natural. Mas a alteração da própria memória, quer seja ela de curto prazo, essa que a gente usa até para manter aqui um discurso, ou então até mesmo da atenção, podem representar indícios de que você já está vivenciando esse problema. Então o indivíduo, ele escuta a notícia, ele tem acesso a nova informação e aquilo parece que não fica consolidado. Isso já mostra sinais e indícios de que o indivíduo está caminhando para um processo que pode caracterizar a estafa mental. Muito bem, participe aqui da nossa conversa, hashtag correspondente médico, e eu já lhes trago o próximo assunto, é o futebol. E de que maneira isso reflete na nossa vida? O futebol voltou, o Campeonato Carioca foi retomado ontem, foi um jogo entre Flamengo e Bangu. O Flamengo, até temos imagens aqui, o Flamengo venceu o Bangu, foi no Maracanã. O jogo foi sem torcida por causa desse momento, né, que nós estamos vivendo. E depois de 3 meses de paralisação, há 3 meses nós não víamos essa imagem aqui. E aí o que eu lhe pergunto, doutor? A importância do... O doutor já está vendo e dando um sorrisinho aqui. Sabe por quê? Porque a felicidade? Porque assim, o futebol é a grande paixão do nosso povo, a grande paixão do brasileiro. E a gente sabe que a vida da gente precisa ter diversos aspectos contemplados, né? Então, saúde física, trabalho, relacionamento, saúde financeira e lazer. E isso aqui é uma coisa extremamente importante para o lazer da maior parte das pessoas que gostam do futebol. Além do que, acompanhar uma partida de futebol estimula o funcionamento do cérebro de uma forma diferente. Quando você acompanha um jogo, Elisa, você está colocando em ação a sua memória de curto prazo, para que você consiga entender todo o contexto do primeiro tempo, do segundo tempo. E quando a pessoa acompanha um campeonato, ela coloca a memória de longo prazo em funcionamento, para entender onde cada equipe está, cada time está, quais são os desafios futuros, como funcionam as chaves.
Então, atrás de algo que é divertido e que o povo gosta bastante, o nosso povo brasileiro ele tem uma paixão especial, existe também um processo cognitivo que acaba acontecendo e quando a gente não tem isso, essa parte ela fica apagada na cabeça de muitas pessoas, o que não é legal. Eu quero unir, então, esse futebol ao que nós estávamos falando a respeito de esgotamento mental, junto com a pergunta que chegou aqui do Edmilson da Silva. Bom dia, doutor, o que devo fazer para evitar o esgotamento mental? E aí eu já acrescento aqui uma questão. O esporte ajuda a evitar o esgotamento mental? O esporte e a atividade física ajudam a evitar o esgotamento mental, sem sombra de dúvida, assim como também realizar atividades em que você possa gerenciar o seu pensamento e o próprio funcionamento do seu corpo. Aqui eu me refiro, por exemplo, ao hábito de meditar. E meditar, muitas vezes, os primeiros passos não são tão complicados assim. Implica em a pessoa sentar num ambiente tranquilo em casa, fechar os olhos e prestar atenção na respiração, por mais ou menos aí 3 a 5 minutos, isso diariamente. Só esse processo, ele já ajuda a pessoa a tranquilizar todo esse trânsito de informação, esse trânsito neural que está acontecendo dentro da cabeça, conseguindo então ter um melhor desfecho. Agora, é lógico, atividades lúdicas, divertidas, que fazem, enfim, a felicidade de muitas pessoas, sem sombra de dúvida, também ajudam a bloquear esse processo da estafa mental. E o futebol, tirando o profissional, ainda traz junto no pacote a tal da resenha que depois os homens, também mulheres, né? Futebol não é só esporte masculino, mas que as pessoas vão depois ficar conversando e jogando essa papo fora, conversa fiada. Qual a importância disso para o nosso cérebro, esse momento em que eu penso em outras coisas, muitas vezes sem importância, assim, digamos? Qual que é a importância para o nosso cérebro desse momento de lazer? Olha só, exatamente nesse momento em que a gente consegue atingir o nosso equilíbrio emocional e a gente volta para o nosso contato físico no mundo real, que está acontecendo aqui agora. Então, isso representa, de fato, essa resenha que acontece depois, né, essa brincadeira, uma válvula de escape. E durante esse período a gente tem ficado sem, por sorte estamos voltando. Doutor, sabe que chegou uma pergunta aqui? Eu perdi o nome da pessoa que fez a pergunta, mas vou fazê-la mesmo assim. Sinta-se representada. Qual que era a pergunta? Depois de um exercício físico, de um esporte, existe um sentimento que vem na pessoa? Ela está falando que é uma felicidade infinita, como se fosse conquistar o mundo. Parece que todas as boas ideias surgem. Que efeito é esse no nosso cérebro depois do exercício físico? Então, todo exercício físico, principalmente os completos, e aqui eu falo completo, o exercício que mexe com a parte aeróbica, aquela que faz com que a gente transpire, com a parte da força, que é o próprio exercício que estimula o funcionamento muscular e alongamentos, liberam diversas substâncias, tanto no sistema nervoso central, no cérebro, como também no corpo físico. Aqui eu estou falando de endorfina, que acaba influenciando no nosso sistema relacionado com a percepção ou não da dor. Serotonina, que tem relação com o nosso estado de humor e estabilidade emocional. E até mesmo a anandamida, que é um canabinoide endógeno. Anandamida, um neurotransmissor que é considerado um canabinoide, como se fosse o derivado da cannabis, mas é endógeno, do próprio corpo, que dá para a gente uma sensação de euforia e bem-estar, naturalmente. Por isso que é muito comum, quando a gente fala de saúde mental, de bem-estar e de, enfim, conseguir lidar com as dificuldades da vida, incorporar o hábito diário da atividade física regular, porque todos temos isso dentro do nosso próprio corpo e a gente pode utilizar isso diariamente, sem efeito colateral. Mover-se é bom demais, hein? Tomara que você se sinta inspirado. Agora eu quero chamar uma imagem bastante curiosa de torcedores, ainda falando sobre essa felicidade pós-jogo e tal, e como isso influencia na nossa vida. São torcedores italianos, está aqui já aparecendo na tela, todos reunidos comemorando a vitória do Napoli contra a Juventus pela Copa da Itália. Essa torcida invadiu as ruas de Nápoles, no sul do país, para comemorar. E aí, o que vemos, doutor? Aglomeração. Lembrando que essa região da Itália é uma das que mais sofreu com o número de mortes e número de casos da Covid. A minha pergunta é: a felicidade é muito boa de ser vista e é importante. Entretanto, vivemos uma pandemia. O que acontece com a nossa mente quando a gente tem essa paixão pelo futebol? Isso pode acabar, às vezes, esse amor sendo maior do que um próprio cuidado que a gente deve ter pelas ruas? Sim, o que a gente observa aqui é uma coisa chamada efeito manada. O que é efeito manada? O ser humano junto, principalmente em situação de euforia, quer seja uma euforia por uma coisa ruim, uma briga, uma discussão, uma guerra, ou por uma coisa muito boa, como uma comemoração, perde o senso
que deve ter de juízo, enfim, deveriam estar usando máscara, manter a distância. A gente sabe que o vírus pode ainda de alguma forma circular, perde o juízo e acaba culminando numa situação como essa. Então, assim, qual que é o grande lance, né, que a gente precisa estar atento? E o grande lance aqui não é uma jogada de futebol. Precisamos monitorar e precisamos de educação continuada. Mais ou menos o seguinte, chegou fevereiro, você escuta uma música de carnaval, é normal você ver um bloco de carnaval na rua, a pessoa se fantasia e sai. Saiu desse contexto, ninguém sai fantasiado na rua. Agora mudou tudo. O natural é sairmos de máscara, mantermos a distância entre as pessoas, porque a gente sabe que existe um inimigo invisível aí fora. E como a gente tem uma memória de longo prazo, de tempos em que não existia esse problema, e assim, a comemoração do futebol é isso que a gente está vendo, né? E não o que a gente está propondo aqui, é natural que instintivamente, quando existe esse efeito manada, as pessoas assumam esse papel. Dessa forma que, infelizmente, não é a melhor. Participe mandando a sua pergunta, hashtag correspondente médico. Temos aqui o nosso convidado especial, doutor Fernando Gomes, respondendo todas essas questões. E a gente gosta muito de trazer alguns retratos da nossa realidade para entender como que a mente humana reage a tudo aquilo. Acrescentando mais uma pergunta que acabou de chegar aqui, a Berenice perguntou como é que as crises de ansiedade podem ser enfrentadas neste momento que nós estamos vivendo de pandemia. O ansioso já sofre naturalmente, mas com a pandemia isso se agrava? Isso se agrava e a situação do confinamento que a gente passou, né, pela questão do isolamento social, principalmente no início, pode provocar uma exacerbação, um aumento do quadro. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. E aqui na cidade de São Paulo, quase 20% da população, de alguma forma, tem o diagnóstico. Então, quando a ansiedade, de fato, é um problema que traz prejuízo para a vida da pessoa, o indivíduo precisa ser submetido a um tratamento específico. E hoje em dia nós temos consultas online, temos remédios para isso e temos terapia junto com o pessoal da psicologia em vigência. Mas aquela ansiedade normal, ela pode ser controlada de uma forma muito tranquila. Como? Incorporando atividade física no dia a dia, vigiando como está o seu padrão alimentar. Então, muitas vezes a pessoa exagera em substâncias que são psicoestimulantes, como, por exemplo, o café. Está parado, está em casa e acaba bebendo muito mais, a gente sabe que isso acaba estimulando. E também atividades que possam, de alguma forma, liberar essa tensão. Então, por exemplo, alongamentos, por exemplo, meditação, por exemplo, o hábito de parar e se conectar com a energia da natureza, jardinagem ou até mesmo a culinária, sabe? Se entregar para uma coisa que é importante no dia a dia de uma forma diferente, para tirar o foco de toda essa preocupação e não permitir que a ansiedade seja aí presente. Muito bem, respondido então na hashtag correspondente médico. Eu peço a gentileza agora para a Bruna, nossa diretora, colocar novamente aqui as imagens do futebol que nós estávamos vendo, muitos torcedores. É um assunto que repercute demais. E até lembrando a questão que o norte da Itália sofreu demais com a pandemia. Milhares de pessoas mortas por causa da doença. E o que eu quero lhe perguntar, doutor? Nesse caso, um país que está vivendo esse sofrimento de mortes, existe um grito reprimido. Quando chega um momento de futebol, é também um momento das pessoas colocarem isso para fora? Acaba que une uma coisa com a outra e aí joga toda essa energia, mesmo que seja no futebol? Exatamente, Elisa. E a gente percebe o seguinte, existe uma tendência de se acreditar que se a gente lidar com a inteligência emocional, o desfecho vai ser favorável. E a gente está vendo aqui exatamente que não é isso. Então não adianta a pessoa ficar segurando toda essa tristeza e preocupação e de repente achar que vai existir um momento que vai tocar um sininho e ela pode sair comemorando, e, enfim, e mudar tudo que a gente sabe que faz sentido. Né? Não é isso que funciona. Então não vai existir isso. E o nosso novo normal, ele, desculpa, mas ele acaba sendo um pouco frustrante essa realidade que a gente tem. Isso aqui é algo completamente inadequado, arriscado, perigoso e uma manifestação de felicidade dessa forma, ela pode trazer consequências funestas. Essas imagens são do sul da Itália e a maior parte dos casos na Itália foi no norte do país. Então temos aí a comemoração de torcidas de futebol. Muito bem, próximo tema e você pode participar aqui com a hashtag correspondente médico. A Fundação Americana FDA, que equivale à Anvisa aqui no Brasil, aprovou um jogo de videogame que pode ser usado no tratamento para transtorno de déficit de atenção e também hiperatividade em crianças. Já
temos a imagem aqui na nossa tela. Tem muita gente que gosta de videogame, que gosta de joguinhos para se distrair também. Essa medida é inédita no mundo todo, né? Ter um jogo de videogame para ajudar nessas doenças. E aí eu lhe pergunto, até que ponto um jogo pode ajudar em questões como déficit de atenção e hiperatividade em crianças? 3 a 5% das crianças aí de 6 a 12 anos têm o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. 50% vão resolver essa situação, outros 50% continuam adultos com problema. Existem tratamentos farmacológicos com remédio, com psicoterapia e tratamentos como esse aqui. O que tem de diferente aqui foi a aprovação pelo FDA e esse jogo ele pode ser prescrito. Foi feita uma pesquisa com mais de 600 crianças com esse diagnóstico e depois de 4 semanas jogando 25 minutos por dia, 5 dias por semana, 30% dessas crianças melhoraram, mostrando que um jogo diferente como esse, que traz a necessidade de prestar atenção de uma forma diferente para muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, e aqui eu estou falando da atenção dividida ao mesmo tempo, impactam no cérebro e conseguem educar para esse cérebro funcionar melhor. Então, um jogo faz com que o cérebro funcione diferente e depois, quando a pessoa vai para a vida dela normal, a criança vai ter contato com a matéria da escola ou então mesmo no relacionamento em casa, ela acaba assumindo o comportamento, não do jogo, mas o comportamento do cérebro funcionando melhor. Então quer dizer que a partir de agora o médico pode dizer jogar jogos de videogame 5 dias na semana por tantos minutos, é isso? Exatamente, exatamente. Ele pode prescrever esse jogo. Esse jogo ele é adquirido, ele pode ser comprado esse jogo específico. Esse jogo específico, que foi um jogo desenhado, obviamente, por pessoas da tecnologia, junto com neurocientistas, porque tudo tem um motivo. Tanto é que durante o jogo existem 5 etapas diferentes que a cada dia a criança precisa vencer. Então, tem a questão do tempo, de demorar 25 minutos, não é para a pessoa ficar jogando o dia inteiro, porque justamente o outro lado da moeda é você levar uma situação de adição, de querer ficar só fazendo isso ao mesmo tempo, e depois que atinge o objetivo, não vai ter o próximo objetivo, acabou. É no dia seguinte, porque a gente sabe que é dessa forma que o cérebro trabalha, funciona e a neuroplasticidade pode ser colocada a favor do bom funcionamento da mente. Neuroplasticidade pode ser colocada a favor do funcionamento da mente. Então, o que acontece? Esse tipo de assunto acaba trazendo uma discussão que geralmente, as mães dizem e falam, não fica no videogame, isso não é bom. Quase como se o videogame fosse um vilão quando usado em excesso. Mas esse aqui é um caso diferente, é um caso feito exatamente para o tratamento dessas doenças. Exatamente, com regras, com ordens e com observações importantes de aplicação para que ele possa trazer o efeito benéfico, que foi positivo em 4 semanas em 30% da casuística. Sem tomar remédio. As crianças não estão tomando remédio nem fazendo outra terapia, exceto a utilização do videogame. Ainda falando a respeito de joguinhos, a gente sabe que chama muito a atenção das crianças, o colorido, o movimento, o desafio e tal. Existe um limite para a nossa saúde mental, para que a criança fique no jogo? E mais, um jogo pode ser benéfico, e não me refiro só a esse, qualquer outro jogo. Quais são os efeitos na mente humana quando uma criança está em frente à televisão e sendo estimulada pelo desafio do videogame? Bom, a gente vive no mundo físico, né? Então, assim, cada vez mais nós estamos recebendo muitos estímulos digitais. Então, um caminho ao contrário para justamente estimular a mente humana é estimular a utilização de jogos analógicos. Então, jogo de tabuleiro, jogo de brincadeira de criança mesmo, amarelinha e outras coisas, para trazer junto com toda a questão mental a parte psicomotora, que é importante para a nossa vida de relação e para a manifestação da saúde do nosso corpo físico. Mas quando a gente vai para o digital, existe sim uma organização e até mesmo de o quanto uma criança deve ficar na frente de um videogame, porque muitas vezes ela sai da sensação de estar pertencendo ao mundo físico e ela faz um link direto, ela pluga diretamente na tela. O que pode ser bom, por exemplo, nesse caso, quando já existe uma preparação para que o produto final seja um aumento da atenção, um aumento do foco, porque a criança, por exemplo, com déficit de atenção, ela tem um desbalanço entre o sistema anterior de atenção, que é um sistema voluntário, que é prestar atenção no que eu quero ou o que eu devo, em detrimento de um sistema posterior de atenção, que é aquele que, a qualquer estímulo, por menor que seja, eu então fico procurando, que é justamente isso que a gente não quer na criança com déficit de atenção, que ela possa assistir uma aula, que ela possa ter uma conversa, que ela possa brincar com uma outra pessoa dentro de um limite do normal de troca.
É uma atenção total ali em cima do jogo que pode ser benéfica, então, para a criança. Nós temos aqui também uma imagem para colocar no nosso telão, doutor, uma imagem para ilustrar também a nossa conversa. E enquanto a imagem vem chegando para a gente, está aqui, pronto. Sim, olha que bacana. Aqui a gente está mostrando o lado esquerdo do cérebro de uma criança e mostrando essa parte anterior, o córtex pré-frontal. Ele é responsável por esse processo de atenção. Muitas vezes a gente acha que a criança, por exemplo, tem problema de memória e não é exatamente memória que ela tenha o seu déficit. O seu déficit está relacionado ao prestar atenção, porque a atenção acaba sendo a porta de entrada que eu preciso ter para poder fixar informações novas dentro do meu cérebro. Então, uma pessoa que não consegue focar a atenção, ela não consegue ter o seu lobo frontal funcionando de forma adequada, a qualidade do aprendizado e a qualidade do que vai ser armazenado a longo prazo, ela é totalmente questionável. Quando a gente trabalha, por exemplo, com videogame ou então com outras terapias para estimular essa parte anterior de uma forma adequada, você pode melhorar não só o foco da criança, mas também o aprendizado e a memória de longo e de curto prazo. Agora, trazendo aqui uma questão que vive na mente de muitas mães. Como identificar que o meu filho é muito agitado, ele não para, ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, ou o meu filho é uma criança e crianças são agitadas? Quais são os primeiros sinais, sintomas para que uma mãe ou um pai consigam identificar isso? Quando você percebe uma agitação psicomotora muito além do normal, a criança literalmente não para, não é a euforia da criança. Você percebe que saiu do ponto da curva. Você já começa a ficar atento que existe uma tendência a ter uma energia grande demais naquele serzinho, mais do que o normal, mais do que o esperado. Mas isso também pode ter relação com alimentação. Uma criança, por exemplo, que come muito doce, existe a descrição de uma coisa chamada sugar rush. O que é isso? Você oferece muita glicose para o cérebro e, de repente, a manifestação comportamental é essa agitação além do normal. Mas quando a gente percebe que a criança não consegue manter um foco, ela não consegue pegar um jogo que tem regras muitas vezes simples e outras crianças, por comparação, conseguem ir além e ela não, você começa, então, a ficar preocupado e, enfim, é necessário passar num profissional, num médico, para que seja feito o diagnóstico clínico e estabelecido aí um tratamento. Como eu falei, 3 a 5% das crianças de 6 a 12 anos acabam tendo esse diagnóstico hoje em dia. Então, assim, é muita criança? É muita criança. Mas é a maioria? Não, não é a maioria. A maioria, provavelmente, é isso que você falou, Elisa. São crianças. Energia. E isso é normal. Energia. Muito esporte, hein, para gastar a energia dessa criançada. Olha, estou olhando aqui a nossa hashtag correspondente médico e vendo uma pergunta aqui. Vou trazer a pergunta da Janete Rodrigues Siqueira, falando a respeito das sensações físicas, dos efeitos físicos quando tem alguma questão emocional. E ela fala a respeito de queda de cabelo e também o enfraquecimento das unhas. Isso pode ser o resultado de um fundo emocional, algum desequilíbrio emocional da pessoa? Isso pode porque existe uma relação entre o funcionamento do cérebro, uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo, que inclusive influencia no sistema imunológico. A gente lembra muito bem, na época quando houve a epidemia do HIV e da AIDS, o indivíduo tinha a doença e estava tudo bem. Quando ele recebia a notícia, o sistema imunológico dele caía abruptamente e alguns dias depois esse paciente estava muito mal. Por que isso acontecia só com a notícia? Porque a notícia era quase como se fosse um tijolo, uma determinação de um desfecho muito ruim, mostrando que existe um impacto direto entre você manipular as informações e ter acesso ao que te preocupa ou não e a resposta do seu corpo físico. Por isso que a gente precisa vigiar e tomar conta da nossa saúde mental, justamente porque agora a gente quer o nosso sistema imunológico funcionando muito bem. Muito bem, doutor Fernando Gomes, nosso convidado especial aqui no nosso quadro Correspondente Médico. Obrigada pela gentileza mais uma vez. Informação é prevenção. Por isso que é tão importante ter um médico esclarecendo essas questões para a gente. Obrigada, Fernando. Muito obrigado, Elisa. É isso aí. Pessoas esclarecidas vivem melhor.